Seja bem-vindo ao Eletricidade na Prática. Hoje falaremos sobre ventiladores domésticos e faremos o rebobinamento do ventilador modelo Mallory Turbo. Os ventiladores domésticos funcionam com motores tipo indução monofásica, incluindo os que trabalham em 220 volts bifásicos. Esses motores funcionam por indução eletromagnética em efeitos de autoindução. A velocidade em seu eixo modifica as condições eletrodinâmicas do campo conjugado. Por isso, a escolha correta da categoria de motor, segundo a sua velocidade, implica no número de polos desejados. Por esse motivo, atualmente no Brasil, os ventiladores domésticos trabalham com 4 polos, pois a carga e peso da hélice implicam nessa escolha, devido à expectativa de consumo de energia elétrica. Nesse vídeo, nós vamos aprender a consertar o ventilador do modelo Mallory Turbo, fazendo seu rebobinamento. Utilizaremos para a fabricação das bobinas fio esmaltado de cobre de bitola 29 AWG, em seu campo principal. No campo das velocidades, utilizaremos o fio 33 e 32 AWG, combinando o número de espiras. Por se tratar de um conjugado eletrodinâmico, os valores de espira serão combinados entre o campo principal e o campo de velocidades. Dessa forma, temos o exemplo. Para essa primeira parte prática, mostraremos como é feita a remoção da bobina velha sem danificar o estator, que é a estrutura com os regos para posicionamento das bobinas. Corte os barbantes que apertam os fios para que as bobinas fiquem soltas. Faça um corte horizontal na bobina, alguns milímetros acima da isolação, esse plástico branco. Depois de feito o corte, siga os fios e encontre o outro lado que será cortado. Observe que algumas isolações, como essa, poderão estar ressecadas, ou seja, poderão se romper durante o corte. Após remover a parte superior, poderão restar pontas amassadas por cima do estator. Com o alicate, empurre-as para cima para facilitar a remoção. Do outro lado, basta puxar a bobina que ela sairá facilmente. Repita isso em todas elas. Verifique as condições da isolação da ferragem. Na produção das novas bobinas, já com o fio na mão, lembre-se da equação. Nela está representada a bitola ideal. Faça um nó para prender o fio na máquina. Prenda o fio na máquina e enrole a primeira sequência de bobinas. Mantenha a atenção na contagem de espiras. Observe o esquema. No esquema, vemos o sentido das bobinas. As bobinas primárias serão dispostas da seguinte forma. O fio com nó representa o início da bobina. Esse fio entrará representando o polo norte, variando 60 vezes por segundo, girando às 370 espiras, saindo pelo outro lado representando o polo sul. Novamente, entrará na bobina seguinte, representando o polo norte, variando 60 vezes por segundo, girando 370 espiras e saindo no sentido sul. Observaremos que as bobinas próximas representam a mesma polaridade, seguindo a bobina 3 da mesma forma e assim sucessivamente. Após colocar o primeiro grupo, prepara-se a ferragem para receber o segundo grupo de 3 bobinas de 4 polos colocadas juntamente. Veja as bobinas. Demos um nó para representar a bobina de 230 voltas. Observe que nesse outro fio demos 2 nós. Esta representa a bobina de 170 voltas. Por último, vemos esse fio com 3 nós, que também é o fio mais grosso. Esta bobina será de 80 voltas. Após colocarmos as bobinas e verificarmos se elas estão nas suas posições corretas, segundo o esquema, testaremos as pontas com a lâmpada de série. Identificaremos o início da bobina. Está dando contato. Deixamos ele para o final da ligação, quando efetuaremos o conjugado, ou seja, conjugar os 2 grupos de bobina em um só circuito. No passo seguinte, na bobina de velocidades, representada com o fio vermelho, vimos de onde ele sai e comprovamos que não está em contato com a carcaça. Então,
identificaremos o fio de saída da bobina de um nó. Agora, ligaremos em série com a bobina de 2 nós. Essa conexão ficará isolada. Após a conexão e a identificação da saída de série, iniciaremos a colocação da saída das velocidades, começando com o fio branco. Da mesma forma, faremos uma ligação em série, onde a segunda velocidade ficará após a segunda bobina do terceiro grupo. No final da bobina de 3 nós, efetuaremos a ligação do conjugado, onde colocaremos o fio amarelo representando a terceira velocidade. Aqui estão os fios das velocidades representadas pelas cores pré-definidas pelos fabricantes. O fio branco representa a velocidade mais baixa, tendo em vista a sua posição no conjugado de bobinas. A segunda velocidade representada estará em cor verde, mas utilizaremos o fio azul. Está localizada entre a segunda e a terceira bobina do último grupo. Checaremos a ligação em série realizada com os 3 grupos. Vamos unir ao grupo de bobinas principais, efetuando o conjugado de partida. Lembre-se de remover o verniz e aperte bem as emendas. As emendas precisam ser bem apertadas, soldadas e isoladas. O teste final consiste em verificar a série do fio vermelho ao preto, finalizando a ligação. Não se esqueçam de se inscrever e curtir o vídeo, isso ajudará muito para que mais vídeos como esse possam vir para o canal. Forte abraço!